Segundo livro das Crônicas, capítulo 1 e o versículo de número 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede o que quiser, porque eu vou te dar. Amém? Feche a Bíblia. Você pode estar de pé mais um minuto. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós nesta tarde. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Deus é fiel. Só queria pedir ao nosso sonoplasta para ver se ele consegue abrir a caixa da esquerda, porque eu só escuto a da direita. Ok? Não sei onde está a sonoplastia. Está aqui atrás. Isso, o som da caixa da esquerda aqui não está saindo. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, pessoas queridas de Deus que assistem este culto pela televisão, eu tenho nesta tarde uma mensagem que pode mudar a sua vida para sempre. Eu só vou pedir que você me ajude em oração profunda. Eu estou sem dormir, eu saí do Rio Grande do Sul, da cidade de Ijuí, às 2 horas da manhã, para chegar aqui de manhãzinha. Então eu não dormi até agora, minha voz está carregada, mas meu espírito está possuído pelo temor de Deus. O que eu ouvi e vi nesta manhã já é o suficiente para caminhar por mais 40 dias na presença do Senhor. A maneira linda como Deus usa o nosso apóstolo Agenor e o seu ministério é algo que toca profundamente. Que Deus continue mantendo esse ministério debaixo de graça e de alegria. Queridos, eu li um texto nesta tarde, um texto que eu não me canso de ler, não me canso de pregar. Uma das histórias mais fantásticas, fabulosas da Bíblia Sagrada. Um momento único em que um ser humano consegue tocar o coração de Deus. Um momento em que um homem de carne e osso como eu e você consegue provocar Deus. E a provocação é tão forte, é tão violenta, que faz Deus quebrar regras, que faz Deus quebrar tabus, que faz o próprio Deus deixar as suas miríades angelicais e descer na terra e entrar nos aposentos de um homem e dar a este homem uma palavra, que se Deus desse ela a mim, mudaria a minha vida para sempre. Oxalá que aquilo que Deus falou com Salomão naquela noite
venha reverberar no seu coração nesta tarde. A minha Bíblia diz que do nada Deus entrou no quarto de um homem e disse assim para ele: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Eu vou falar de novo para ver se empolga o seu coração. Deus, o Criador do universo, deixou o céu, entrou no quarto de um homem e disse assim a ele: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Esse texto já mexe com a alma da gente. Não seria nem necessário interpretarmos ele, porque ele é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo porque o Criador do universo, o Eterno, resolveu entrar no quarto de um homem e dizer àquele homem: você não pode ganhar de mim, por isso você vai pedir agora o que você quiser, porque eu vou te dar. Como assim, pastor? Como Deus estava dizendo àquele homem nas entrelinhas que aquele homem não poderia ganhar de Deus jamais? A história de Salomão ela é envolta em mantos de mistério. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que Salomão é filho do grande rei Davi. Ele é filho de Davi com Batseba. E aqui começam os problemas. Batseba é a mulher com quem Davi adulterou. Batseba é a mulher com quem Davi, além de pecar, fez ele provocar uma tristeza tão grande na terra, porque ele, além de dormir com a mulher, mandou matar o marido dela. Pior do que isso, além de ter dormido com a mulher e mandado matar o marido dela, ele achou que podia esconder dos olhos de Deus. Mas um dia Deus usou um profeta, foi até ele e trouxe a revelação do seu pecado. E eu pensei que Deus fosse matar aquele homem, que Deus fosse destruir Davi. Mas o amor de Deus por Davi era tão grande, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Deus deixou que a falência dele saísse da sua própria boca e não da boca de Deus. O profeta perguntou ao rei Davi: se há um pecado como esse no seu reino, como é que o homem que comete tal pecado deve pagar pelo crime? E Davi grita: esse homem deve pagar 4 vezes pelo seu crime. E o profeta então revela: esse homem é tu, ó rei. E aqui começa uma série de tristezas, uma série de coisas ruins sobre a vida do poderoso rei Davi. Davi teve 20 filhos quando passou por esse mundo. 19 eram homens e apenas uma filha mulher. A filha mulher é conhecida, seu nome é Tamar. Um homem que tem 19 filhos homens e é rei, tem um palácio, tem um reino e súditos, está muito feliz porque vê 19 meninos correndo, perambulando, brincando, quebrando, aprendendo. Mas ele fica extremamente feliz quando no meio dos 20 filhos sai uma princesinha, uma querida menina, que vem ao colo do pai e o beija e o abraça e brinca com seus cabelos que eram encaracolados e ruivos. Eu sei disso porque eu tenho 3 filhas e quando chego em casa me sinto um rei, porque as 3 vêm me abraçar, vêm me fazer carinho e o pai se sente um verdadeiro rei. Davi tinha 19 meninos que quebravam tudo dentro do palácio, mas tinha uma menina que chamava ele de pai, que abraçava e dava a ele carinho. Pois bem, a desgraça sobre a vida de Davi começa depois que ele libera a palavra que o homem tem que pagar 4 vezes pelo seu crime. Davi começa pagando com um filho. O primeiro filho que nasceu de Batseba. O menino nasceu em pecado. A Bíblia diz que o menino nasceu até bonito, todavia nasceu doente. E Davi, tentando repreender a morte, jejuou por 7 dias. Mas cada vez que ele jejuava, mais o menino ficava doente. No 7º dia do seu jejum, o menino morreu. A tristeza foi de abalar o coração de Davi. E Davi entendeu que era Deus começando a puni-lo. Ele disse que o homem teria que pagar 4 vezes. E começa o pagamento. O menino de Davi, o seu filho, morre de doença. Daqui a pouco, essa menina que eu disse que era querida pelo rei, que é Tamar, fica sabendo que o seu irmão Aminon está doente no quarto. E Aminon quer que ela venha cuidar dele. E quando ela entra dentro do quarto, ela não sabia que ia cair em uma armadilha. Aminon tranca o quarto e estupra a menina chamada Tamar. Aminon é irmão de sangue de Tamar. Não é um pecado comum, é um incesto. É algo feio, nojento, repudiante. E quando a história
se alastra pelo palácio de que a única filha de Davi foi estuprada, cai o coração de Davi em desgraça. Porque naquele mundo antigo, quando uma mulher era estuprada, caía sobre ela o peso do crime. Ela era arrancada do seio da família e mandada para a zona do Baixo Meretrício. Davi perde a única filha que ele tinha. Ela morre moralmente, porque ela não pode mais ficar no palácio. Ela tem que ir para a zona do Baixo Meretrício e cumprir a lei daquele mundo antigo. Davi perdeu um filho morto por doença e agora perde uma filha para prostituição. O menino Aminon, que está dentro do palácio, sai andando pelos corredores dizendo: eu posso fazer o que quiser porque o meu pai não me repreendeu. E se algum dia você ler a Bíblia e perguntar por que Davi não repreendeu Aminon, você vai entender. Era como se Davi dissesse assim: como é que eu posso dizer para o meu filho que ele não pode violentar uma mulher se eu violentei uma que não era minha? A maldição começa a crescer. Como o menino não é repreendido, Aminon anda cantando de galo dentro do palácio, até que ele esbarra com outro irmão de sangue dele chamado Absalão. E Absalão amava demais Tamar. E Absalão começa a discutir com Aminon, dizendo: por que você estuprou a minha irmã? Por que você fez isso? E Aminon responde a ele: nem o meu pai me repreendeu, quem é você para me repreender? Absalão fica tão furioso que ele mata Aminon com a sua própria mão. A notícia chega em Davi: Davi, o seu filho Aminon foi morto. E Davi diz: eu quero vingança, quem matou meu filho? E alguém grita: o seu outro filho, chamado Absalão. E Davi não pode repreender Absalão. Pergunte por quê. O que ele ia dizer? Você matou um inocente? Absalão ia dizer: o senhor também não matou um inocente, que era o marido da mulher que o senhor dormiu com ela? Davi vai ficando sem ação. Ele tem um filho morto por doença. Ele tem uma menina morta moralmente porque ela foi estuprada. Ele tem o estuprador morto pela mão de Absalão. E alguém diz: o senhor não vai repreender Absalão? Ele diz: eu não tenho força para repreender o meu filho porque eu sou tão pecador como ele. Absalão vê que o pai dele é fraco e ele dá um golpe de estado no pai. Ao dar o golpe de estado no pai, ele expulsa Davi do reino. Davi é obrigado a fugir para não morrer pela mão do filho. E o filho abre os cofres do reino. Tudo que Davi conquistou em 40 anos, todas as riquezas, as glórias, todo o ouro, a prata, as pedras preciosas, Absalão abre o cofre do pai, rouba tudo que o pai tem e contrata uma série de jagunços para ser o seu exército particular. Davi foge. Davi não quer repreender o filho porque não tem moral para isso. Todavia, Davi tem um amigo chamado Joabe. Qual é o nome dele? Joabe era o capitão dos exércitos de Davi. Joabe juntou um pouco de soldados que haviam sobrado, que eram leais a Davi, arma uma emboscada para Absalão, desfacela o exército de Absalão, e Joabe tem sangue nos olhos. Ele corre atrás de Absalão pelo meio de uma floresta, até que a Bíblia diz que em cima de um cavalo, no trote do cavalo, Absalão, que tinha um cabelo grande, o seu cabelo se emaranha num galho de árvore. O cavalo vai embora e Absalão fica pendurado pelo cabelo. Joabe chega diante desse menino que comete esse crime contra o pai. Joabe chega diante de Absalão, e ao invés de algemar o menino, amarrar o menino e levar preso, ele está com tanta fúria que ele tira a sua espada e finca a espada na barriga de Absalão e mata o menino. Quando a notícia chega onde Davi está, alguém diz: Davi, Absalão, seu filho, foi assassinado. Davi se levanta e diz: mas nem eu repreendi meu filho, eu quero vingança, quem matou meu filho? E quando a notícia chega que é Joabe, Davi se entristece e fica sem ação. Pergunte por quê. Lembra quando Davi mandou trazer Urias do campo de guerra, o marido de Batseba, para disfarçar a gravidez? Lembra que o homem não quis dormir com a mulher, ele falou para o rei que queria voltar para a batalha? Lembra que antes de voltar, Davi escreveu uma carta, entregou na mão de Urias e disse: leve esta carta para o capitão do exército. O nome dele é Joabe. Quando Joabe abriu e leu a carta, ele leu assim: Joabe, meu amigo, me ajude a esconder um crime. Mate esse homem que levou essa carta. Coloque ele no campo de batalha, no pior momento da batalha, no lugar onde é mais aguerrida. E Joabe, como bom escudeiro e amigo, mandou Urias para a morte. E agora quem é que mata Absalão? Joabe. Davi não vai vingar o filho.
Porque Joabe é cúmplice do crime dele. Esses 4 filhos que Davi perdeu, fez ele cumprir o que saiu da boca dele. Pague o homem 4 vezes pelo seu crime. Davi tem um filho morto por doença, tem uma filha morta moralmente porque foi estuprada, tem o estuprador dela morto pela mão de Absalão, e tem Absalão morto pela mão de Joabe. Cumpriu-se o ciclo. Só que isso custou a saúde de Davi. Davi está em depressão profunda. Davi está deitado em uma cama e não tem força para se levantar mais. Davi sabe que a desgraça não acabou. Porque quando o menino que sobrou do adultério dele com Batseba, que é Salomão, é o segundo filho com Batseba, Davi sabe que quando ele fechar os olhos e morrer, os seus filhos vão fazer justiça e vão matar Salomão e a mãe dele. Então, antes de morrer, a minha Bíblia diz que Davi faz passar pelo quarto dele todos os seus filhos, e ele abençoa cada um deles. Mas quando chega o último filho, a rapinha do tacho, que se chama Salomão, a Bíblia diz que Davi pediu para que Salomão pegasse a mãozinha dele e colocasse debaixo da coxa dele. E Davi travou a mão do menino entre a sua coxa e o colchão da cama. E o menino deve estar apavorado porque nunca viu o pai fazer aquilo. Isso era um juramento. E Davi, sem força, doente, disse ao menino: promete que você vai servir o meu Deus? E o menino disse: prometo, meu pai. Promete que você vai ser fiel? Prometo, meu pai. Eu tenho um plano que eu criei, mas não pude fazer. Davi abre o coração para uma criança de 8 anos e diz assim: quando eu pequei, eu tentei aplacar a ira de Deus, construindo para ele um templo. Eu mostrei para ele a engenharia. E Deus disse: gostei do templo, mas você não pode construir. Por que não, Senhor? Porque nas suas mãos, Davi, está o sangue de inocentes. Então Davi chama um menino de 8 anos e diz assim: você promete que vai cumprir o que está nesse papel? Você vai construir uma casa para o meu Deus? E o menino diz: prometo, papai. Batseba está dentro do quarto e não está entendendo nada. Pergunte por quê. Quem pode ser ungido como rei é o filho primogênito. O primogênito assume o rei. Mas Salomão não é o primogênito, é o último. Já ouviu falar que o último vira o primeiro? Quem tem que herdar o trono é o filho primogênito. Mas Davi sabe que se o primogênito dele herdar o trono, ele vai mandar matar Salomão e a mãe dele, porque Salomão e a mãe dele são símbolos de pecado dentro do palácio. Todo mundo olhava para Batseba com o nariz comprido. Quando aquela mulher passava com aquele menininho loiro, as pessoas diziam: essa aí é a culpada da desgraça do rei e do reino. Quando Davi fechar os olhos, a gente mata os dois. E Davi estava cansado de sangue inocente nas mãos. Então o dia que Davi fez esse menino jurar, ele fez uma oração. Aleluia. Ele olhou para o céu e disse: se tu ainda me amas, se tu me amas, ouve a minha última oração. Se esse menino ficar por aqui quando eu morrer, vão matar ele e a mãe dele. A mãe dele não tem culpa, fui eu que fui procurar ela. Fui eu que tomei ela do marido dela. Esse menino não tem culpa de ter nascido, Deus. O pecado é meu. Ele é fruto de um adultério. E eles não podem pagar pelo meu crime. O que é que você quer, Davi? Senhor, unge o meu filho como rei no meu lugar. Lembrando que o irmãozinho de Salomão, Deus matou. Morreu com uma enfermidade sem cura, porque era pecado. Só que a minha Bíblia diz que uma fonte não jorra água doce e amarga ao mesmo tempo. Pode uma fonte jorrar água doce e amarga? O fruto de Batseba era podre quando deu luz ao primeiro filho que Deus matou, apóstolo Agenor. Continuou podre quando deu luz a Salomão. Era um ventre adúltero. Continuou sendo adúltero. O primeiro menino Deus matou. Vamos ver o que Deus fez com o segundo. A Bíblia diz que Deus abriu o céu e olhou para o menino e o amou. Não, você não entendeu, vou repetir de novo. O primeiro filho Deus matou. O segundo
Deus amou. Comece a receber a palavra. Nada está determinado a não ser que venha pela boca de Deus. Não é o exame do médico que determina a sua morte. O que determina a sua vida ou a sua morte é a voz de Deus. Que nesta tarde você entenda que maior do que a ameaça do homem é a misericórdia de Deus. Que nessa tarde você entenda que maior do que a maldição lançada por aquela igreja que diz que depois da sua queda você não prestaria para mais nada, é a misericórdia do sangue derramado na cruz do Calvário. Se alguém diz que a sua vida acabou, Deus me trouxe como profeta nessa tarde para te dizer: acabou aquela vida, porque hoje começa uma vida nova. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Alguém acredita nisso? Vamos dar um grito de glória para inundar esse lugar. Davi fecha os olhos, é enterrado no Vale dos Reis. A lei está dada, Salomão é ungido rei. Deu uma confusão na família muito grande. Aqueles que iam perseguir Salomão acabaram sendo perseguidos por ele. Salomão senta no trono. Ele tem entre 8 e 18 anos de idade, não se sabe a idade certa. Sabe-se que ele é solteiro. Quando ele senta no trono, depois de receber a coroa e a unção, os conselheiros do rei se aproximam dele e dizem assim: como você é um menino, estamos aqui para te ajudar a governar. E Salomão está feliz. Ele diz: pois bem, como é que começa o rei a governar? E alguém diz a ele: você tem que primeiro cuidar do seu povo. E ele manda trazer o resultado do povo. E entra alguém trazendo uma notícia horrível a Davi, a Salomão. A notícia é essa: ó rei, esse ano foi previsto pelos nossos homens da ciência que teremos a pior de todas as crises, por culpa de um inverno que não vai acabar tão rápido. O nosso povo vive da terra. O nosso povo depende ou da cega ou do verão. Na cega se plantam os cereais, no verão se plantam os frutos. Quando a cega não vinga, se salva nos frutos. Quando os frutos não vingam, se salva na cega, nos cereais. E era assim que os homens e mulheres semitas viviam, do fruto da terra. Então, quando se tem um reino, quando se tem súditos, e nenhum dos dois momentos de colheita funciona, quando a cega não vinga e quando o verão não vinga, cumpre ao rei abrir os cofres reais e salvar o povo. O rei abre o cofre, pega ouro e prata e vai nas nações vizinhas e compra comida, compra cereais e frutos, porque aquele ano não vai ter fruto e nem cereal. Sem comida, o povo morre de fome, vai virar um pandemônio. Então Salomão ouve os seus conselheiros e o conselheiro diz: não temos mais nada, não temos condição, nós não temos no estoque nem trigo, nós não temos cevada, nós não temos frutos, nós não temos tâmaras, nem maçãs, nem nada. E Salomão diz: o que faria o meu pai? E então entra o ministro da fazenda e diz a ele: olha, quando o rei vê essa coisa acontecer, ele abre o cofre e manda comprar comida. E Salomão diz: então está resolvido o problema. Alguém abre o cofre do meu pai, pegue dinheiro e vai comprar comida para o meu povo. O tesoureiro vai ao cofre. Momentos depois, quando ele volta, os seus olhos estão estalados para fora. Ele está tremendo. E ele diz: rei, temos um grave problema. Qual é o problema? O reino está quebrado. Não há nada. Nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nada. E Salomão deve ter perguntado: como assim? E o meu pai? Foram 40 anos de reinado de vitória, 40 anos de conquista, 40 anos plantando, colhendo, 40 anos ganhando ouro e prata. Então alguém entra dentro da sala e diz assim: o seu pai teve um infortúnio antes de morrer. Sofreu um golpe de estado. O seu irmão Absalão roubou tudo que o seu pai tinha. Gastou tudo contratando jagunços. E o resultado é que não temos nada. Não temos comida e não temos dinheiro. A tristeza toma conta do palácio e começam a dizer as más línguas: Israel acabou a nação. Sem comida vamos morrer de fome. Não há comida, o inverno será rigoroso, não há dinheiro, Israel está falido, acabou a história.
E então Salomão começa a perguntar para os seus secretários: mas não sobrou nada da riqueza do meu pai? Não sobrou nada de bom da riqueza dos 40 anos de governo dele? E alguém diz assim: olha, para não dizer que não sobrou nada, sobrou 1000 bois. 1000 o que, igreja? 1000 bois. Se fosse vaca, ainda ia, porque vaca dá leite, e com leite se faz o queijo, o requeijão. A vaca, basta um boi para deixar prenha várias vacas, poderia nascer bezerros. Mas a Bíblia diz que sobraram 1000 bois. Eram bois de arado. Eram bois que naquele inverno iriam rasgar a terra toda para que se plantassem sementes. E boi de arado tem um músculo muito duro, a carne não é boa para comer. E quando alguém diz: sobrou 1000 bois aqui, a única coisa que nós temos, Salomão fecha os olhos e faz uma oração. Ele lembrou do que o pai dele disse: seja fiel ao meu Deus. E esse menino tem uma ideia que mexeu com a minha alma e vai mexer com a sua. Ele manda trazer os sacerdotes de Israel todos e diz assim: peguem esses 1000 bois de arado e levem para o alto da montanha. E convide Israel inteiro para subir a montanha também. E quando a notícia escorreu pela cidade, pelas províncias, as pessoas dizendo: o rei convocou todos nós para estarmos no alto da montanha. O povo vai subindo para a montanha e vê os bois subindo. E o povo diz: esse rei é melhor que o pai dele. Ele vai começar o governo dele dando para nós um churrasco. São muitos bois subindo, vai ter churrasco no alto da montanha. 5 milhões de judeus sobem o alto daquela montanha. Ficam apinhados de pessoas. E quando chegam no alto da montanha, tomam um susto. Porque não tem lá em cima da montanha 1000 churrasqueiras. Eles enxergam 1000 altares. 1000 ambientes parecidos com esse. Pedras amontoadas, gravetos por cima. E eles enxergam um sem número de homens, que são sacerdotes e levitas. E os sacerdotes começam a tirar das suas mãos adagas. Adagas são punhais. E eles começam a orar. Diz a história, Agenor, que quando eles oravam, eles entravam em transe. O Espírito de Deus se apossava deles. E eles começaram a sangrar 1000 bois. Pela primeira vez em Israel houve um sacrifício tão violento. Imagine 1000 bois sangrando, toneladas de litros de sangue escorrendo pelo alto da montanha. A montanha ficou vermelha, os pés de todos os hebreus ficaram manchados de sangue. Um terror tomou conta daquele lugar. E quando estavam prontos, depois de sangrar e cortar os pedaços dos animais, os sacerdotes atearam fogo sobre o primeiro altar, sobre o segundo, sobre o de número 900. De repente tem 1000 colunas de fumaça subindo ao céu. 1000 sacrifícios inundando os céus de Jerusalém ficam turvos, tudo fica escuro. O cheiro da carne queimada invade a narina de 5 milhões de judeus que ficam em silêncio profundo, tomados por temor. E depois que tudo isso acontece, os sacerdotes mexem dentro dos sacrifícios e veem que só tem cinzas. Os ossos foram queimados, as vísceras foram queimadas, a carne foi queimada, o couro foi queimado, não ficou nada para os judeus. Quando termina o sacrifício, as pessoas começam a descer do alto da montanha, irem para suas casas. Cada uma tem uma opinião. Uma diz: esse homem é santo, ele deu a Deus um presente. Outros dizem: esse homem é louco, poderia ter usado essa carne para matar a fome do seu povo. Os secretários do rei devem estar dizendo: eu vou me mudar daqui, porque esse homem é muito ignorante. Ele poderia ter deixado esta carne, porque com 1000 bois mataríamos a fome de 5 milhões de pessoas por pelo menos 2 ou 3 semanas. O inverno será de 6 meses, mas a gente ia fazendo um racionamento de comida. Esse homem é louco. Salomão sai do alto da montanha e vai para o seu palácio. A Bíblia diz que ele entrou dentro do seu quarto e se trancou lá dentro. Pergunte por quê? Eu acredito que ele fez esse sacrifício não com a razão. Ele fez com a emoção. Ele fez não como um rei, ele fez como uma criança. Ele cresceu ouvindo histórias do pai dele dizendo que Deus sentava nas asas de um querubim e vinha voando nas asas do vento. Ele achou que se ele desse aquele sacrifício, Deus sairia do céu e iria lá mostrar para Israel que ele estava com eles. Mas Deus não desceu naquele sacrifício, não diante do povo. Deus não desceu diante dos sacerdotes, nem diante dos levitas. Deus esperou Salomão entrar no quarto dele. E a minha Bíblia diz que naquela mesma noite,
antes da meia-noite, antes da meia-noite, não sei se pelo teto, se pelo chão, não sei se pelas janelas ou pelas portas, a Bíblia diz que Deus apareceu diante de Salomão e disse a ele: ninguém ganha de mim, ninguém pode ganhar de mim. Diga assim para mim, explica, pastor. Só falo se todo mundo pedir. Grite. Deus está dizendo, Salomão, nas entrelinhas: eu vim aqui porque você me provocou. Ninguém pode ganhar de mim em generosidade. Ninguém. Ninguém nunca fez o que você fez, rapaz. Ninguém nunca me deu tudo que tinha. Ninguém arriscou matar Israel de fome para matar a minha sede de adoração. Ninguém nunca me deu um sacrifício tão violento como esse. Já que você me deu tudo que você tem, eu desço aqui e te dou tudo que eu tenho também. Pede o que você quiser. Pede. Pede agora. Meu corpo fica todo arrepiado. Sabe o que eu acho interessante aqui, pastora Genor, meu apóstolo? É que Davi é o rei mais crente que Israel já teve. É o rei que canta, é o rei que dança. Segundo o coração de Deus, é um homem que escreve salmos. Quem nunca chorou lendo o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 51, Salmo 139, é tudo salmo de Davi. Davi era adorador, sim ou não? Davi era cantor, sim ou não? Davi era dançarino, sim ou não? Você não vai ver na Bíblia Salomão dançar. Você não vai ver na Bíblia Salomão construindo cânticos. Ele escreve provérbios. Você não vai ver Salomão cantar. Salomão não tinha alma de poeta. Mas Davi faz tudo isso. Só que tem um problema. Davi nunca viu Deus. Use o seu raciocínio e vem comigo. Davi dançava, cantava, adorava, escrevia, tinha vontade de ver Deus, mas nunca viu. Pastor, e o Salmo 18? Que Deus sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento e tirou a alma dele do inferno. É um poema. Essa história aconteceu lá quando ele era rei de Israel e ele estava sentado no lombo de um cavalo, e um dos filhos de Anak, se não me falha a memória, Talmai, um gigante, jogou Davi de cima do cavalo e foi fincar Davi no chão com uma lança. Quando ele foi matar Davi, um valente de Davi veio e socorreu e matou o gigante. Davi foi escrever um salmo, disse, ao invés de falar, o meu amigo me livrou do gigante, ele disse assim: o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou. A vontade de Davi de ver Deus era tão grande, mas ele nunca viu. Agora vem cá. Um homem que canta, que adora, que dança, nunca viu Deus. Agora o outro que está começando o reinado dele agora, que nunca orou, que nunca cantou nem dançou, fez Deus descer dentro do quarto dele e ficar cara a cara com ele. Aqui eu vejo uma explicação básica para a explicação de como separar ou de como explicar os dois tipos de pentecostais que existem no nosso país, os pentecostais e os neopentecostais. Os pentecostais são de oração, são de adoração, são de pular e gritar. Só que são extremamente pobres. Os neopentecostais não pulam tanto, não gritam tanto, mas são ricos. Por quê? Lembra aí, toda vez que você está no vale, você vai lá na casa daquela irmãzinha de oração. Lembra da casa dela? A porta é escorada com a cadeira. Só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ela é analfa de pai e beta de mãe, mas é de oração. Mas é pobre. Por quê? E por que os irmãos de igrejas neopentecostais são prósperos? Davi adora e morre pobre. Salomão não adora, mas sacrifica e morre rico. Estou dando ensinamentos para vocês aqui. Adoração não tem a ver com a terra. Adoração tem a ver com o céu.
Vou falar de novo. Salmos não tem a ver com a terra. Salmos tem a ver com o céu. Vou falar de novo. Línguas estranhas não tem a ver com a terra. Tem a ver com o céu. Vou falar de novo. Entrar no Espírito e dançar e adorar a Deus não tem a ver com a terra. Tem a ver com o céu. Então, enquanto você grita, adora, pula, canta, você toca o mundo sobrenatural e invisível. E o mundo invisível e sobrenatural te dá dons. Mas ele também te dá dons espirituais. Porque o que é espírito, quem planta espírito, colhe espírito. Cada semente gera um fruto, não é isso que a gente aprende? Se você planta laranja, você colhe maçã. Se você planta maçã, colhe abacate. Por que não? Porque cada fruto gera uma semente. Então, ao crente pentecostal que é bom de grito, de subir monte, de orar e continue assim porque isso é bom, tudo que você planta na igreja é espírito. Então você só recebe em espírito. Agora, quando um crente resolve fazer um sacrifício, aí não é espírito. Aí não tem a ver com o céu. Aí tem a ver com a terra. Dízimo, oferta e sacrifício não tem a ver com o céu. Tem a ver com a terra. Temos dificuldade em ensinar porque as pessoas logo vão falar que somos charlatões, enganadores, ladrões. Mas não é. Dízimo, oferta e sacrifício não leva ninguém para o céu. Por quê, pastor? Porque a salvação já foi comprada. E foi pago um alto preço, sangue derramado na cruz do Calvário. Entendeu isso? A salvação já é sua de presente porque Jesus morreu na cruz. Então quando você oferta, dizima e sacrifica, a Bíblia diz para que é. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A casa aqui da terra, não a casa do céu. Davi foi cheio do Espírito Santo porque plantou no Espírito, mas nunca provocou Deus com um sacrifício violento. Salomão nunca orou a Deus tão forte, mas ele começou o ministério dele provocando Deus, porque ele sabe que tudo que o homem se apega nesta terra é a matéria. O homem tem um metalzinho no bolso, ele bate e morre por aquele dinheiro. Compra um carrinho, ele não deixa nem a criança botar a mão na maçaneta. Ele põe uma cerca ao redor da sua casa para ninguém entrar ali, porque o que é matéria é conquistado com muito suor, não é assim? Pois bem, o homem morre pela matéria. Então, quando a Bíblia Sagrada fala de sacrifícios, a Bíblia Sagrada fala assim, de homens e mulheres que pegam aquilo que custa muito para eles e põem no altar de Deus. Quando isso acontece, você provoca uma reação sem tamanho no céu. Quem faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Vou repetir, quem faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Tem alguns textos da Bíblia que eu estava lendo esses dias e eu comecei a chorar pelo tamanho da revelação. Alguém lembra do jovem rico? Quem lembra do jovem rico? O jovem rico viu Jesus numa praça, caiu de joelhos aos pés de Jesus e disse o quê? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele, conhece os mandamentos? E ele descansa, graças a Deus. Conheço e respeito desde a minha mocidade. Ele achou que a salvação dele tinha a ver com as doutrinas da igreja. Só que nem as doutrinas da igreja e os mandamentos davam a ele a alegria de salvação. Por isso ele está aos pés de Jesus, mesmo cumprindo todos os mandamentos. E ele diz, como eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus mexeu com ele. Jesus disse assim, já que você respeita os mandamentos, só falta uma coisa. O quê? Vende tudo que você tem. Ai, Jesus está dizendo assim para ele, sacrifica. Ninguém sacrifica porque quer. Sacrifica porque é obrigado a sacrificar. Tem uma mulher na Bíblia que pegou todo o dinheiro dela, comprou um perfume, entrou numa sala onde Jesus estava e começou a jogar o perfume no pé de Jesus e começou a enxugar o pé dele com o cabelo. A Bíblia diz que era uma mulher adúltera, pecadora, uma prostituta. Judas, quando viu aquilo, o tesoureiro ficou irado, falou, Senhor, se pegar esse perfume e vender, a gente mata a fome dos pobres. Olha o que Jesus disse para Judas, os pobres sempre tereis convosco. Mas essa mulher sabe que eu não vou estar aqui para sempre. E o que ela está fazendo?
ela está sacrificando a vida dela aos meus pés. Ela está aproveitando uma oportunidade e sacrificando aos meus pés. Tem um homem na Bíblia que encontra um anjo. O anjo diz assim para ele: ei, varão valoroso, o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Deus está dizendo: eu estou te levantando como ministro, como obreiro meu. Esse homem não acreditou na voz de Deus. Olha o que ele fez: o senhor pode esperar aqui um pouquinho, porque eu quero a confirmação do meu ministério. Ele foi para a casa dele, horas depois ele voltou com um monte de sacrifício. Ele colocou carne assada, bolo, e pegou azeite, despejou em cima de uma penha e disse: se a minha chamada é verdadeira, recebe o meu sacrifício. A Bíblia diz que o anjo sacou de um cajado. Aqui tem uma história estranha, né? Anjo não tem cajado. Quem tem cajado é o pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não era um anjo, era o próprio Deus em forma de anjo. Sacou o cajado e disse: eu recebo o teu sacrifício agora, e eu te dou um ministério de livramento para a terra. Levante a mão direita para o céu, por favor. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Agarre a pessoa com carinho. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Ela diz: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua família, para sacudir o seu ministério, para sacudir o seu entendimento da Bíblia. Faça para Deus hoje aquilo que você nunca fez, e Deus fará para você aquilo que Ele nunca fez também. Se alguém crê nisso, não dê um grito agora não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Jesus está em um culto como esse. Eu vi aqui o nosso apóstolo ministrar sobre uma juíza. Haviam pessoas importantes, tais como essa juíza, no culto. Aqui tem empresários, aqui tem homens ricos, importantes. E Jesus estava no meio dessa patota toda. E na hora da oferta, Jesus fez uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Pergunte o quê? Ele foi do lado do gasofilácio para ver o que o povo estava dando. Olha o constrangimento. Você vai numa igreja e o pastor fica olhando, ver quanto que você vai dar de oferta. É Jesus que está olhando. Quando as pessoas que estão vindo para a oferta vê que é Jesus, eles mudam o dinheiro na hora. Jesus tem que ver uma coisa boa. Os ricos começam a colocar fortunas, começam a colocar dinheiro achando que estão conquistando o coração dele. Daqui a pouco sai uma mulher com 2 moedinhas. Quando ela solta as moedas no gasofilácio, a moeda atravessa os dinheiros de papel e bate no fundo e faz barulho. Todos os que ofertaram muito dinheiro olham por cima do ombro e murmuram. A Bíblia diz que eles diziam no coração. Olha Jesus repreendendo eles: por que arrazoais em vossos corações sobre o que esta mulher está fazendo? Esta oferta pode não prestar para vocês, mas para mim é a maior de todas, porque vocês dão daquilo que sobra. Essa mulher não, ela sacrificou. Ela me deu tudo que ela tinha. Ela me deu tudo que ela tinha. Ela me deu tudo que ela tinha. Ela moveu o céu, a terra. Ela foi contra as contas. Ela foi contra a comida dela. Ela foi contra o aluguel dela. Ela foi contra pagar as suas dívidas. Diz: o que eu tenho, eu vou chamar a atenção dele. Eu vou colocar aos pés dele. Senhoras e senhores, todas as vezes que você ter uma chance, uma oportunidade de fazer um sacrifício, não perca. Faça, mas faça com a alma aberta, porque aquele que faz pelo reino de Deus mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Oxalá Deus encontre aqui nesta tarde, ainda antes do culto terminar, algum Salomão desavisado, que tenha guardado no seu bolso seus 1000 bois, e resolva hoje fazer assim: tudo que eu tenho eu deixo no altar do meu Deus. E você correrá o risco de ouvir Deus nesta noite, ainda antes da meia-noite, entrar no seu quarto, no seu carro, na sua sala, na sua casa, no seu banheiro e dizer: ei, pede o que você quiser. Pede, porque eu vou te dar. O homem que dá a Deus tudo que tem, recebe de Deus tudo que Deus tem também. Alguém acredita nisso? Então não dê um grito agora, não. Dê um berro de glória a Deus bem forte. Sabe que muitas pessoas não sabem? É que o que você precisa não é de uma porta aberta.
Você precisa de algo extraordinário. E algo extraordinário só pode acontecer se você também fizer algo extraordinário. Apóstolo, eu posso fazer um exercício com esse povo? Quem aqui não tem casa própria? Abaixa as mãos. Qual é o valor da casa que você gostaria de ter? Ninguém fala. O problema começa aqui. Como é que Deus vai te dar uma coisa que você não sabe o que quer? O meu povo não recebe porque não sabe pedir. O meu povo pede mal. Vou perguntar de novo. O profeta está falando. Qual é o valor da casa que você quer morar? Lá atrás levantou a mão. 5, é minha casa, minha vida, miserável. Já que vai pedir, pede uma coisa boa. Não que minha casa, minha vida não seja boa, mas tem coisa melhor. Vou falar de novo. 1, 2, 3. Qual o valor da casa? Vai colocando num cantinho da cabeça. Quem aqui não tem carro? Qual o valor do carro que você gostaria de ter? Tem uma mãozinha assim. É Fusca, miserável. Brasília. Qual é o valor do carro? Some o carro junto ao valor da casa. Vai colocando aí, calma. Quanto você precisa para terminar o ano em paz? Quanto você precisa para liquidar suas dívidas, limpar o seu nome, levantar a sua empresa? Quanto? 3, 2, 1. Coloque o valor no canto, vai somando aí. Quem aqui tem filhos? Quem tem mais de um? Ninguém abaixa a mão. O bom crente é assim, não cria família, cria tribo. Quem quer que os seus filhos terminem os anos de estudo na melhor universidade do estado? Então tem uma notícia triste para te dar. Dizem que as melhores universidades do estado são as federais. Mas as universidades federais do Brasil estão tomadas por comunistas que estão destruindo a mente dos nossos filhos. Mesmo assim, para o seu filho estudar lá, ele tem que ser gênio. Porque se não for um gênio, ele não entra lá. Então resta a segunda opção. Pergunte qual? Uma faculdade ou uma universidade privada. Você sabe quanto custa para estudar um filho por 5 a 6 anos em uma universidade? 300 mil reais. É o que você vai gastar no final de 6 anos. Com comida, moradia, mensalidade, livros, transporte e tudo mais. Quantos filhos você tem? Multiplica 300 pelo número de filhos. Bota num canto. Bota num canto com a soma do carro, da casa, da dívida. Eu vou parar por aqui, senão vou te escandalizar. Puxa um subtotal aí. Quanto você deve? Quanto você precisa? Agora divide tudo isso pelo seu salário do mês. Quantos anos você vai ter que trabalhar? Vai ter gente aqui que Jesus vai voltar. Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Nós vamos voltar no milênio e a pessoa ainda está endividada. Então murcha a barriga, estufa o peito e faz cara de leão. Porque você é descendente do leão da tribo de Judá. E olhe para mim, você não precisa de uma portinha aberta. Você precisa de uma interferência de Deus. E só tem um jeito de ter essa interferência. É você ir além da normalidade. Ir além da normalidade é fazer como Salomão fez. É ter coragem de fazer um sacrifício violento, porque quem faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Eu quero profetizar que muitas pessoas que estão aqui hoje em pobreza profunda, chegará um tempo que quando chegarem na porta dessa igreja, vai ter motorista e alguém para abrir a porta do seu carro. Eu profetizo que antes de Jesus voltar, além da sua salvação que já está garantida no céu, você terá uma vida de paz e de prosperidade nessa terra. Esse ano será o melhor Natal que você já teve com toda a sua família. Profetizo que na passagem do ano, você vai estar sentado ao redor de uma mesa farta. Você vai lembrar desse culto, vai lembrar que fez seu sacrifício, vai pegar um copo de Coca-Cola, porque crente não bebe cachaça, vai levantar bem alto e vai dizer: eu e a minha casa, com saúde e prosperidade, servimos ao Senhor.